Você já se perguntou o que antigos manuscritos escondidos por milhares de anos podem revelar sobre a história e a fé? Hoje, vamos explorar os manuscritos do Mar Morto, uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão do passado. Encontrados em cavernas isoladas, esses textos antigos lançam luz sobre um período fascinante da história religiosa. O que esses manuscritos contêm? Como eles foram preservados por tanto tempo? E o que eles nos dizem sobre o mundo de antigamente? Prepare-se para mergulhar em um mistério que continua a intrigar estudiosos e apaixonados por história. Se você é fascinado por arqueologia e textos bíblicos, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhum detalhe desta descoberta incrível. Vamos começar a desvendar os segredos dos manuscritos do Mar Morto. Imagine-se caminhando pelas áridas paisagens do deserto da Judéia, perto do Mar Morto, onde o calor do sol parece quase insuportável. Em meados do século XX, um grupo de jovens pastores beduínos estava conduzindo suas cabras através dessas terras desoladas. Foi então que um deles, ao procurar uma cabra perdida, jogou uma pedra em uma caverna e ouviu um som inesperado de cerâmica se quebrando. Movido pela curiosidade, ele entrou na caverna e encontrou uma série de jarros antigos, contendo manuscritos que pareciam estar ali há séculos. Essa descoberta, feita em 1947, revelou os manuscritos do Mar Morto, um dos maiores achados arqueológicos do século. Esses textos antigos estavam guardados em 11 cavernas ao redor do sítio de Qumran, perto das margens do Mar Morto. A localização remota e o clima seco ajudaram a preservar os documentos por quase 2000 anos. Os manuscritos foram encontrados em um período conturbado, pouco antes da criação do Estado de Israel, e rapidamente chamaram a atenção de arqueólogos e estudiosos do mundo inteiro. A maioria dos textos estava escrita em hebraico, aramaico e grego, e incluía cópias dos livros do Antigo Testamento, além de escritos apócrifos e documentos únicos da comunidade que viveu em Qumran. A descoberta foi inicialmente mantida em segredo, enquanto os beduínos tentavam vender os manuscritos no mercado negro. No entanto, logo que a notícia se espalhou, arqueólogos israelenses e internacionais se uniram para explorar as cavernas e salvar o que restava desses preciosos documentos. O trabalho de recuperação e preservação desses textos foi árduo e demorado, mas a importância histórica e religiosa dos manuscritos tornou cada esforço válido. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos antigos que foram descobertos em cavernas ao redor do Mar Morto, na região de Qumran. Esses documentos, que datam de aproximadamente 2000 anos atrás, são compostos por mais de 900 manuscritos, escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego. Entre esses textos, encontramos cópias de livros do Antigo Testamento, além de escritos apócrifos e documentos exclusivos da comunidade que vivia em Qumran. Os manuscritos estão divididos em várias categorias. A primeira e mais significativa inclui textos bíblicos, que são as cópias mais antigas conhecidas de quase todos os livros do Antigo Testamento. Esses documentos oferecem uma visão valiosa de como esses textos foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos. Além dos textos bíblicos, os manuscritos contêm uma série de escritos apócrifos, que são livros religiosos não incluídos no cânone bíblico, mas que eram altamente reverenciados por certos grupos judeus da época. Outra parte importante dos manuscritos são os escritos da comunidade de Qumran, que fornecem um olhar profundo sobre a vida, as crenças e as práticas dessa seita judaica. Esses documentos incluem regras comunitárias, hinos, orações, comentários bíblicos e até mesmo calendários, refletindo a organização e a espiritualidade do grupo.
A importância dos manuscritos do Mar Morto é imensa. Eles não só nos ajudam a entender melhor a formação do texto bíblico, mas também oferecem insights valiosos sobre o judaísmo no período do Segundo Templo. Isso, por sua vez, nos permite compreender melhor o contexto em que o cristianismo surgiu. Além disso, os manuscritos são uma prova da diversidade de pensamento e prática religiosa entre os judeus da época, destacando diferentes interpretações e observâncias das tradições. Os manuscritos do Mar Morto são divididos em 3 principais seções, cada uma oferecendo uma visão única e valiosa sobre a história e as crenças religiosas da época. Vamos explorar cada uma dessas seções para entender melhor o que elas contêm e por que são tão importantes. Primeiro, temos os textos bíblicos. Estes são, sem dúvida, os mais conhecidos e estudados entre os manuscritos. Eles incluem cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Ester. O que torna esses textos tão especiais é o fato de serem as cópias mais antigas conhecidas desses escritos sagrados. Eles nos permitem ver como os textos bíblicos foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos, e comparar essas antigas versões com as que usamos hoje. Essa comparação revelou que, embora haja variações, os textos têm se mantido surpreendentemente consistentes, reforçando a precisão da transmissão textual através dos tempos. Em seguida, temos os textos apócrifos. Estes são escritos religiosos que não foram incluídos no cânone bíblico oficial, mas que ainda assim eram altamente reverenciados por várias comunidades judaicas da época. Entre esses textos, encontramos livros como o livro de Enoque, Jubileus, e vários outros que oferecem narrativas, profecias e ensinamentos religiosos que não estão presentes na Bíblia. Esses textos apócrifos são fascinantes porque mostram a diversidade de pensamento e a riqueza da literatura religiosa daquele período. Eles nos ajudam a entender melhor as crenças, esperanças e temores que moldaram as vidas das pessoas que os escreviam e liam. Finalmente, temos os escritos da comunidade de Qumran. Estes documentos são talvez os mais intrigantes, pois oferecem um vislumbre direto da vida e das práticas de uma comunidade judaica específica. Os essênios, como eram conhecidos, viviam uma vida de disciplina rigorosa, com regras e regulamentos detalhados que governavam todos os aspectos de sua existência. Nos manuscritos, encontramos regras comunitárias, hinos, orações e comentários bíblicos que refletem suas crenças e sua organização social. Um dos textos mais famosos dessa categoria é o Regra da Comunidade, que descreve como os essênios se viam como os verdadeiros praticantes da lei de Deus, separados do resto do mundo em sua busca por pureza espiritual. Os textos bíblicos encontrados nos manuscritos do Mar Morto são uma das partes mais valiosas desta descoberta arqueológica. Entre esses manuscritos estão presentes quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Ester. Estes textos incluem cópias dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos, Isaías e muitos outros. A preservação desses manuscritos nos permite comparar versões antigas dos textos bíblicos com as versões modernas que usamos hoje. O que torna essa comparação tão fascinante é a constatação de que, apesar de algumas variações, os textos têm se mantido surpreendentemente consistentes ao longo dos séculos. As variações que existem geralmente são menores, como diferenças na grafia de palavras, pequenas mudanças gramaticais ou variações de palavras que não alteram significativamente o significado do texto. Isso demonstra a incrível precisão com que os escribas antigos copiaram e preservaram esses textos sagrados. Por exemplo, o livro de Isaías é um dos mais completos entre os manuscritos encontrados.
Comparando-o com as versões modernas, os estudiosos descobriram que o texto é quase idêntico, com exceção de pequenas diferenças ortográficas e gramaticais. Essa consistência reforça a confiança na precisão dos textos bíblicos que temos hoje. Além das cópias dos livros canônicos, os manuscritos também contêm comentários bíblicos que fornecem insights sobre como esses textos eram interpretados na época. Esses comentários, conhecidos como Pesher, mostram como a comunidade de Qumran via os eventos e figuras bíblicas como parte de sua própria história e experiência religiosa. Eles interpretavam as Escrituras de maneira que refletisse suas crenças e expectativas messiânicas. A presença desses textos bíblicos antigos nos manuscritos do Mar Morto não só confirma a longevidade e a estabilidade dos textos bíblicos, mas também nos oferece uma visão rara de como as Escrituras eram lidas e entendidas por diferentes comunidades judaicas antes da era cristã. Esses documentos são um elo vital na cadeia de transmissão dos textos sagrados, mostrando que, embora o mundo ao redor deles estivesse em constante mudança, a essência das Escrituras permaneceu inalterada. Os manuscritos do Mar Morto não se limitam apenas aos textos bíblicos canônicos. Eles também incluem uma rica coleção de textos apócrifos e pseudepígrafos, que são escritos religiosos não incluídos no cânone bíblico oficial, mas que eram altamente reverenciados por diversas comunidades judaicas da época. Estes textos oferecem uma visão ainda mais ampla e profunda das crenças e práticas religiosas antigas. Entre os textos apócrifos encontrados, podemos destacar o livro de Enoque, que é particularmente fascinante. Este texto descreve visões celestiais e detalha histórias sobre anjos caídos, que não estão presentes no Antigo Testamento. O livro de Jubileus, outro exemplo significativo, reconta a história bíblica desde a criação até a entrega da lei a Moisés, mas com adições e detalhes que não se encontram na Bíblia. Esses livros eram lidos e estudados por algumas seitas judaicas, fornecendo-lhes ensinamentos e normas adicionais às Escrituras. Além dos apócrifos, os manuscritos incluem vários textos pseudepígrafos. Estes são escritos que reivindicam falsamente a autoria de figuras bíblicas renomadas, como patriarcas e profetas. Um exemplo é o Testamento de Levi, que alega ser uma série de ensinamentos do próprio Levi, filho de Jacó. Esses textos não foram aceitos no cânone oficial, mas eram importantes para muitas comunidades, pois forneciam orientações espirituais e éticas adicionais. A importância dos textos apócrifos e pseudepígrafos é enorme. Eles ampliam nossa compreensão do pensamento religioso judaico durante o período do Segundo Templo, revelando uma diversidade de crenças e práticas. Esses textos mostram que o judaísmo da época não era monolítico, mas sim um mosaico de diferentes ideias e interpretações. Os apócrifos e pseudepígrafos também têm um papel crucial na compreensão da evolução da teologia e das tradições religiosas. Eles influenciaram o pensamento religioso subsequente, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Por exemplo, ideias sobre a ressurreição dos mortos, o juízo final e a vinda de um Messias que são centrais no cristianismo, têm raízes em alguns desses textos apócrifos. Os escritos da comunidade de Qumran, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, oferecem uma visão fascinante e detalhada da vida e das práticas dessa seita judaica. Esses textos são divididos em várias categorias que nos ajudam a entender melhor como essa comunidade vivia, adorava e interpretava as Escrituras. Primeiro, temos as regras e regulamentos. Esses documentos, como a regra da comunidade, detalham a organização interna e os códigos de conduta que governavam a vida dos membros de Qumran.
Eles seguiam uma disciplina rigorosa, com regras que cobriam desde a admissão de novos membros até os rituais de purificação e as punições por violações. Esses textos mostram que a comunidade se via como um grupo separado e santo, dedicado a seguir a lei de Deus de maneira mais estrita e pura do que o judaísmo convencional da época. A regra da guerra, por exemplo, descreve os preparativos e as estratégias para uma batalha apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas, refletindo as crenças escatológicas da comunidade. Em segundo lugar, encontramos os hinos e orações. Esses escritos revelam a profunda espiritualidade e a vida devocional dos essênios. Os hinos de ação de graças, também conhecidos como Rodaiot, são coleções de cânticos que expressam louvor, gratidão e pedidos de ajuda a Deus. Eles são notáveis pela sua beleza poética e profundidade teológica, destacando a relação íntima entre os membros da comunidade e Deus. Esses textos mostram a importância da oração e do louvor na vida cotidiana dos essênios, refletindo uma devoção intensa e contínua. Por último, temos os comentários e interpretações. Esses documentos, conhecidos como Pesher, são exegeses bíblicas que oferecem interpretações específicas das Escrituras à luz das experiências e crenças da comunidade de Qumran. Os Pesharim são notáveis porque muitas vezes aplicam textos bíblicos a eventos contemporâneos da época, mostrando como os essênios entendiam sua própria história e missão dentro do plano divino. Esses comentários são uma janela para a maneira como essa comunidade lia e aplicava os textos sagrados, revelando uma abordagem única e dinâmica da interpretação bíblica. Os manuscritos do Mar Morto tiveram um impacto profundo na compreensão do judaísmo e do cristianismo, revolucionando os estudos religiosos e oferecendo novas perspectivas sobre práticas religiosas antigas. Esses textos, descobertos nas cavernas de Qumran, revelaram uma riqueza de informações que antes estavam perdidas no tempo, proporcionando aos estudiosos uma visão sem precedentes sobre a vida espiritual e as crenças dos judeus no período do Segundo Templo. A influência dos manuscritos do Mar Morto nos estudos religiosos é imensa. Para os estudiosos do judaísmo, esses textos proporcionam uma conexão direta com as práticas e crenças judaicas que antecederam o período rabínico. Os manuscritos mostram uma variedade de seitas e correntes dentro do judaísmo, revelando que havia uma rica diversidade de pensamento religioso na época. Isso desafiou a visão monolítica do judaísmo antigo, mostrando que havia muito mais variação e desenvolvimento teológico do que se pensava anteriormente. Os textos também iluminam a relação entre os essênios e outras seitas judaicas, ajudando a contextualizar melhor os debates e conflitos religiosos da época. Para o cristianismo, os manuscritos são igualmente revolucionários. Eles fornecem um contexto mais claro para entender as origens do cristianismo e suas conexões com o judaísmo do Segundo Templo. Muitos estudiosos agora veem os primeiros cristãos como parte de uma ampla rede de movimentos judaicos que buscavam a renovação espiritual e a intervenção divina. Os manuscritos do Mar Morto mostram que ideias como a expectativa messiânica, a ressurreição dos mortos e a batalha entre o bem e o mal já estavam presentes e desenvolvidas dentro de certas seitas judaicas antes do surgimento do cristianismo. Isso sugere que o cristianismo emergiu de um contexto religioso e cultural específico, compartilhando muitas de suas crenças e práticas com outras correntes judaicas. Os textos também oferecem novas perspectivas sobre práticas religiosas antigas. Por exemplo, os escritos de Qumran detalham rituais de purificação, regras comunitárias e calendários litúrgicos que eram únicos para a comunidade essênia.
Esses documentos nos mostram que a vida religiosa era profundamente integrada e regulada, com um foco intenso na pureza ritual e na preparação para o fim dos tempos. As regras e os hinos encontrados nos manuscritos revelam um estilo de vida devocional que enfatizava a separação do mundo profano e a dedicação total a Deus. Outra contribuição significativa dos manuscritos é a compreensão das práticas de escrita e preservação de textos sagrados. Os métodos utilizados para copiar e guardar esses textos mostram um cuidado e uma reverência enormes, refletindo a importância desses escritos para as comunidades que os produziram. Isso também lança luz sobre como os textos bíblicos foram transmitidos e preservados ao longo dos séculos, demonstrando a continuidade e a mudança nas tradições textuais. Os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas mais significativas para a arqueologia e a história, oferecendo contribuições inestimáveis que mudaram nossa compreensão da antiguidade. Para a arqueologia, esses manuscritos são uma janela para as práticas de escrita e preservação de textos na antiguidade, além de fornecer um tesouro de informações sobre a vida cotidiana, as crenças e as práticas religiosas de uma comunidade específica. A descoberta dos manuscritos teve um impacto profundo na arqueologia. Os métodos usados pelos essênios para preservar esses textos, armazenando-os em jarros de cerâmica e escondendo-os nas cavernas ao redor do Mar Morto, revelam uma preocupação meticulosa com a conservação dos escritos sagrados. Esses achados ajudaram os arqueólogos a entender melhor as técnicas de preservação utilizadas na antiguidade e a importância que essas comunidades atribuíram aos seus textos. A análise dos materiais, das técnicas de escrita e dos estilos de caligrafia fornece informações valiosas sobre a tecnologia e a cultura material da época. Além disso, os manuscritos do Mar Morto contribuíram para a compreensão da história bíblica de maneiras profundas. Antes de sua descoberta, havia muitas lacunas e incertezas sobre o período do Segundo Templo e as diversas correntes de pensamento dentro do judaísmo. Os manuscritos preencheram muitas dessas lacunas, oferecendo um retrato detalhado de uma seita judaica que buscava viver de acordo com uma interpretação rigorosa da lei de Deus. Os textos mostram como essa comunidade interpretava e aplicava as Escrituras, revelando um judaísmo dinâmico e diversificado, muito diferente do que se conhecia anteriormente. A descoberta dos manuscritos também desafiou e revisou várias suposições sobre a história bíblica. Os textos incluem versões de livros bíblicos que são algumas das mais antigas já encontradas, proporcionando uma oportunidade única de comparar essas versões com os textos bíblicos modernos. Essa comparação demonstrou que, embora existam variações, os textos bíblicos foram transmitidos com um grau surpreendente de precisão. Isso reforçou a confiança na fidelidade da transmissão textual ao longo dos séculos, mas também destacou a existência de tradições textuais diversas. Os manuscritos também mudaram a maneira como entendemos o desenvolvimento do judaísmo e suas interações com o cristianismo nascente. Eles mostram que muitas ideias e práticas que se tornariam centrais no cristianismo, como a expectativa messiânica e as concepções apocalípticas, já estavam presentes e bem desenvolvidas dentro do judaísmo do Segundo Templo. Isso sugere que o cristianismo emergiu de um ambiente religioso complexo e multifacetado, compartilhando muitas de suas raízes com outras correntes judaicas. Os manuscritos do Mar Morto, desde sua descoberta, foram envolvidos em diversos debates e controvérsias que continuam a fascinar e dividir estudiosos. Uma das primeiras discussões que surgiram foi sobre a autenticidade dos manuscritos. Quando os textos foram encontrados pela primeira vez, houve um ceticismo inicial sobre sua veracidade.
No entanto, após análises cuidadosas e detalhadas por especialistas em paleografia, linguística e datação por carbono, a autenticidade dos manuscritos foi amplamente aceita. Esses testes confirmaram que os documentos datam de cerca de 2000 anos atrás, correspondendo ao período do Segundo Templo. Outro ponto de debate significativo é a interpretação dos manuscritos. Os estudiosos divergem sobre como entender os textos e o contexto em que foram escritos. Uma das principais controvérsias gira em torno da identidade dos autores dos manuscritos. A teoria mais aceita é que os essênios, uma seita judaica ascética, foram os responsáveis pela produção e preservação dos textos. No entanto, alguns acadêmicos argumentam que outras comunidades judaicas, ou mesmo um grupo diverso de autores, poderiam ter contribuído para os manuscritos. As interpretações teológicas e históricas dos textos também são fontes de intenso debate. Por exemplo, a Regra da Comunidade, um dos documentos mais importantes, descreve práticas e crenças que diferem significativamente do judaísmo rabínico. Isso levanta questões sobre a diversidade de práticas religiosas na época e como diferentes grupos judeus entendiam e aplicavam a lei de Deus. Além disso, a expectativa messiânica e as visões apocalípticas encontradas nos manuscritos alimentam discussões sobre a influência desses textos nas origens do cristianismo. As principais controvérsias acadêmicas também incluem a questão do acesso e publicação dos manuscritos. Durante muitos anos, apenas um pequeno grupo de estudiosos teve acesso aos textos completos, o que levou a acusações de sigilo e exclusividade. Essa situação mudou nas últimas décadas, com a digitalização e publicação online dos manuscritos, permitindo um acesso mais amplo e transparente para pesquisadores de todo o mundo. Além disso, a interpretação dos textos bíblicos encontrados nos manuscritos, especialmente as variações textuais em relação às versões modernas da Bíblia, continua a ser um campo de estudo controverso. Alguns pesquisadores veem essas variações como prova da evolução e adaptação dos textos sagrados ao longo do tempo, enquanto outros argumentam que elas reforçam a precisão e a consistência da transmissão textual. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos há mais de 70 anos, continuam a influenciar profundamente os estudos e pesquisas sobre a antiguidade. Eles permanecem como uma fonte vital de informação para arqueólogos, historiadores e teólogos, fornecendo insights inestimáveis sobre o judaísmo do Segundo Templo e as origens do cristianismo. As análises contínuas desses textos revelam novas camadas de compreensão sobre a vida religiosa, as práticas e as crenças das antigas comunidades judaicas. Os manuscritos têm sido objeto de numerosos estudos acadêmicos que buscam decifrar e interpretar cada fragmento. A pesquisa interdisciplinar envolvendo linguistas, historiadores, paleógrafos e especialistas em textos antigos tem expandido nosso conhecimento sobre como esses manuscritos foram escritos, copiados e preservados. Os avanços na tecnologia, como a imagem multiespectral, têm permitido que estudiosos leiam textos anteriormente invisíveis, ampliando ainda mais a compreensão desses documentos antigos. Além do impacto acadêmico, os manuscritos do Mar Morto têm uma presença significativa em exposições públicas ao redor do mundo. Museus e instituições culturais frequentemente organizam exposições para mostrar esses textos, proporcionando ao público uma oportunidade rara de ver os manuscritos de perto. Essas exposições são acompanhadas por programas educativos que explicam a importância histórica e religiosa dos manuscritos, ajudando a aumentar o conhecimento e a apreciação do público em geral. O acesso público aos manuscritos também foi revolucionado pela digitalização.
A Autoridade de Antiguidades de Israel e o Google colaboraram para criar uma biblioteca digital dos manuscritos, tornando-os acessíveis online para pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo. Essa digitalização permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, explore esses textos antigos, promovendo um entendimento global e democratizado da história religiosa. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos há mais de 70 anos, continuam a fascinar e influenciar estudos sobre o judaísmo e o cristianismo antigos. Desde a sua descoberta acidental por pastores beduínos até as profundas análises acadêmicas, esses textos nos proporcionam uma visão única sobre as práticas religiosas, os textos bíblicos e os pensamentos teológicos da época. Eles nos revelam a diversidade de crenças e nos ajudam a entender melhor a transmissão e preservação das Escrituras ao longo dos séculos. Se você achou esse mergulho na história e na arqueologia interessante, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com amigos que também se interessam por esses temas e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos do passado e a aprofundar nossa compreensão da história bíblica. Até a próxima!